E uma pessoa diz: uma pessoa muito próxima está lutando para me afastar de Figueira. Qual deveria ser a minha atitude para dissolver esta situação? E a minha aspiração está cada vez mais forte. Então, por um lado, isto é uma prova para você ver que lado você segue. O lado de se integrar à figueira ou de não se integrar à figueira. Então você está aí diante de uma prova e você tem que decidir. Muitas vezes, uma pessoa contrária àquilo que nós estamos fazendo pode nos servir de estímulo. De forma que muitas vezes surge uma contrariedade para nos estimular. Então, nessa prova, pode ser que você se defina com mais decisão, justamente porque está sendo provada, justamente porque estão criando obstáculos. Isso pode ajudar você a se confirmar na sua intenção. Agora, houve casos em que os seres que eram mais contrários a uma determinada coisa se transformam nos maiores colaboradores. E é muito conhecida a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso perseguia Jesus, queria matar Jesus, e se transformou num dos maiores colaboradores da obra que Jesus veio trazer. De forma que tem todas essas coisas no mundo. Precisa estar bastante aberto, não? Para se ter surpresas. E aqui outra pessoa está perguntando o que se quer dizer por alimentação sintética. E, se possível, dar algum exemplo. Está no caminho da evolução da alimentação que a gente vá tendo alimentos sintéticos, para que o organismo, o corpo, não receba tanta massa sólida ou líquida para transformar. Então, o nosso corpo físico gasta um esforço durante muitas horas do dia, digerindo, transformando o que comemos de sólido e de líquido. Se a alimentação vai se tornando sintética, o corpo vai gastar menos energia para assimilar tudo isto. Em termos bem pobres, por exemplo, um prato de arroz e feijão pode estar em uma pílula, pode estar em uma pastilha. Uma grande quantidade de legumes pode estar numa outra pastilha. Mas é claro que a gente não vai poder passar da alimentação atual para esta, diretamente, porque o corpo precisa de uma adaptação. Mas claro que aí a gente vai começar gradualmente, aos poucos. Por exemplo, uma ideia, não? Se almoça normalmente e à tarde, em vez de se continuar comendo sólidos, à tarde toma-se uma pastilha que contém o que a gente comeria à tarde. Assim os órgãos do corpo, os sistemas, vão se habituando. E aí se vai fazendo uma transição, que talvez não possa ser total na mesma encarnação, porque todo o sistema digestivo, por exemplo, não pode se transformar completamente. Nós não podemos ter um sistema inútil no corpo. Ele tem que cumprir também a sua tarefa. Então, isto numa encarnação pode chegar até um certo ponto, que não atrofie certos órgãos que estão no corpo com uma certa função. Então nós temos que ter discernimento, não é? E temos que usar o corpo da forma mais correta. E ir habituando o corpo a sintetizar. Ir habituando o corpo a se ordenar de uma forma diferente. E isto vai fazer com que o nosso átomo permanente físico receba essas impressões. E no átomo permanente físico, todo esse trabalho
vai ficar impresso. O nosso próximo corpo físico, se nós precisarmos ter um outro corpo físico, o nosso próximo corpo físico já virá mais preparado a comer menos. Já virá mais preparado para o alimento sintético. E assim, através de muitas gerações, se vai aperfeiçoando a humanidade. Quando se faz um trabalho de aperfeiçoamento, as coisas não acontecem rápido, não acontecem todas de uma vez. Quando você assume um processo evolutivo, são dezenas de encarnações depois que aquilo vai estar implantado, se todos continuarem nessa linha evolutiva. Então, esses trabalhos são trabalhos altruístas, né? Não são trabalhos egoístas. Porque se você começa uma purificação sua hoje, você poderá até recuperar a saúde. Mas mais que isto, numa só vida, não sei se dá. Então você faz isto em benefício do todo. Você trabalha evolutivamente pela evolução, não por você. Porque você mesmo vai ter uma mínima parte daquilo. Se você for confrontar com tão grande é o resultado daquilo. Mas esse resultado tão grande só vai dar com uma continuidade. Então nós fazemos as coisas colaborando com o corpo evolutivo. E quanto mais nós estivermos esquecidos de nós nessas coisas, mais nós conseguimos colaborar com o plano evolutivo. Mais intensa se torna a nossa ação. Mais intenso se torna o reflexo daquilo que estamos fazendo. Então precisaria realmente estar desapegado de resultados, que é para que isto fosse mais efetivo e mais profundo. Agora, se você está trabalhando para o todo, se está trabalhando para Deus, ou se está trabalhando para o único, então você vai estar na correta proporção e vai estar, então, trabalhando muito mais do que se estivesse trabalhando só para si. Porque a nossa intenção permeia o nosso trabalho. E se nós estamos com uma intenção egoísta, o trabalho fica mais denso, fica mais limitado, fica mais pessoal. E se nós estamos altruístas, se nós estamos fazendo aquilo para os outros ou para o todo, então a coisa vai ser mais ampla, vai ser mais profunda.